Bom, pessoal, dando continuidade no estudo da técnica de PWM, conforme prometido, né? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a trabalhar com a biblioteca, ok? Pessoal, o PIC18F4520, ele tem um módulo interno que é destinado exclusivamente a técnica de PWM, ou seja, é um dispositivo que foi desenvolvido internamente dentro do PIC18F4520 e esse dispositivo ele é responsável por gerar esse sinal de PWM para você, tá? Como eu falei no vídeo anterior, você pode configurar esse dispositivo e ele gera para você esse sinal independentemente, tá, da sua função voidman, e você não precisa se preocupar com o delay, tá? Então vamos lá. Bom, gente, depois que você criou o projeto, você pode vir aqui, ó, em Library Manager, tá vendo aqui, ó, Library Manager. Se você descer um pouquinho com o mouse, você vai enxergar uma opção chamada PWM, tá vendo? Clica nela. Bom, cliquei aqui em PWM, vocês vão perceber que eu tenho várias funçõezinhas aí para se trabalhar com este módulo, tá? Bom, nós temos dois módulos PWM no microcontrolador, no PIC18F4520, tá? Nós temos o módulo PWM1 e PWM2. O módulo PWM1, ele é um módulo que está interligado, né, com o pino RC2, tá bom? No nosso caso aqui, a ventoinha, ela está conectada no pino RC2, então nós vamos trabalhar com o PWM1, ok? Bom, quais são as funções que nós temos que utilizar, né, nessa técnica aí de PWM? Utilizando a library do MicroCFR-Click. Primeiro, eu vou chamar a função PWM1_init, tá? A função PWM1_init, ela inicializa o módulo PWM. Só que aqui você precisa informar uma frequência, ou seja, o seu sinal quadrado vai ser gerado em qual frequência, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, a frequência de 1000 Hz, que seria 1 kHz, ok? Logo depois, gente, vocês precisam startar o módulo PWM. Então vocês têm que colocar aqui, ó, PWM 1_set, start, tá? Então essa função PWM1 start, ela vai dar um start, ou seja, ela vai iniciar o módulo PWM. Perceba uma coisa, inicializar uma coisa, dar o start é outra, tá? Inicializar, gente, é a configuração inicial do módulo PWM, setar a frequência, ativar os registradores, etc. E o start seria o liga, pode começar, tá? Logo em seguida, você tem a função PWM 1_set Dutch, tá? Essa set Dutch seria o quê? Qual Dutch Cycle que você quer trabalhar? Bom, aqui funciona da seguinte forma, gente. Se você quer 0%, vamos colocar aqui a escala 0% e 100%, tá? Se você quer 0%, é só você jogar 0 dentro dessa função, tá? Se você quer 100%, você joga 255, ok? Se você quer, por exemplo, 50% de Dutch Cycle, o que você faz? Você pega um valor intermediário aqui, por exemplo, 127, vai? Então vamos imaginar aqui, ó, que eu quero um valor intermediário. Vou colocar aqui, por exemplo, 127, tá? Vamos colocar aqui 127. Vou dar um reload. Olha só. Simplesmente a minha ventoinha começou a girar com 50% da velocidade. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 255, né, que seria a velocidade máxima, né, a cabeça de vocês deve ter dado, ó, 100%, tá vendo? Ó? Olha lá, 100%. E se eu colocar aqui, vamos supor, 0, né? Vamos colocar aqui 0, aí obviamente a ventoinha vai ficar desligada, né? Olha lá, 0. Bom, parece que deu um nó na cabeça de vocês aí, mas professor, não estou entendendo, eu não fiz cálculo nenhum de frequência, não fiz cálculo nenhum de definir um delay, não fiz nada. Sim, pessoal, essa função, ela vai fazer tudo para você, tá? Então, basicamente, o que você faz? Você inicializa o módulo PWM, define uma frequência,
No caso aqui eu coloquei uma frequência de 1000 Hz, seria 1 kHz. Startei, né, o meu módulo, e logo em seguida eu coloco um duty cycle, tá? Só que esse duty cycle, gente, o registrador, ele exige que você coloque um valor entre 0 a 255. Então você precisa respeitar essa escala aqui. Se eu quero 0%, eu coloco 0. Se eu quero 100%, eu coloco 255. Se eu quero metade, eu coloco 127. E assim por diante. E olha só que interessante, não precisa configurar nada, não precisa configurar pino, tris, nada. Por quê, gente? Porque é um módulo totalmente independente, né? Não precisa do seu void man, ou seja, a partir do momento que você fez a configuração, o seu projeto já entra em pleno funcionamento aí, tá? Olha só, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Eu vou colocar aqui ó, um tris D igual a 0 e vou colocar aqui um port D igual a 0, tá? Vou fazer um pisca-pisca aqui em paralelo com a ventoinha, tá? Então vou colocar aqui um tris D e um port D. Vou inicializar aqui a minha ventoinha com metade da velocidade e logo em seguida vou colocar aqui um laço repetição infinito e vou fazer um pisca-pisca aqui, só para vocês entenderem que é totalmente independente. Ó. Port D, ponto RD0 igual a 1. Vou colocar aqui um delay vamos colocar aqui de 1 segundo, vai? 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Vou colocar o meu registrador AD com igual a 15, tá? E vou compilar o projeto. Olha só. Gente, simplesmente aí, deixa eu tirar aqui o LED do porte B, ó. Tô fazendo um pisca-pisca com o LED do porte D de dado, tá vendo? A cada 1 segundo eu estou alternando aqui o estado lógico do LED, ou seja, eu estou piscando ele de 1 em 1 segundo, e estou fazendo um controle do módulo PWM numa frequência de 1 kHz. Então aqui eu estou gerando uma onda 500 milissegundos ligado, 500 milissegundos desligado, tá? Mas professor, que doideira é essa, professor? Mas como que esse delay não está influenciando aqui? Gente, não está influenciando justamente porque o meu código, né, ou seja, o meu módulo PWM aí, ele é um módulo independente, né? Ele não precisa, você não precisa configurar nenhum delay, você não precisa colocar nenhuma sintaxe, ele é totalmente independente, né? Basicamente essas 3 linhas, se você colocar essas 3 linhas, ele já entra em pleno funcionamento. Então tudo que você quiser colocar aqui dentro do IO1, ele vai funcionar perfeitamente. Inclusive, se você quiser colocar essa função aqui dentro do IO1 e alterar valores dentro dela, gente, vai funcionar perfeitamente aí o seu projeto, tá? Bom, fiz esse exemplo aí, gente, para vocês captarem a mensagem. Agora é o seguinte. Bom, eu sei que a minha configuração aí é entre 0 a 255, mas não seria legal eu fazer uma lógica para trabalhar de 0 a 100, ou seja, jogar um valor de 0 a 100 aqui? Não seria interessante? Então vocês poderiam brincar assim, ó. Vamos supor, uma regrinha de 3 aqui, ó. 255 seria 100%, tá? PWM valor é igual a porcentagem. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 255 é igual a valor, tá? Ou seja, toda vez que eu jogar 255 dentro dessa função PWM1_set_dut, quer dizer que eu estou gerando a 100%. PWM valor é igual a uma porcentagem que eu quero. Se eu multiplicar aqui, gente, uma regrinha por 3, o que eu vou ter? Eu vou ter porcentagem nada mais do que PWM valor, né? Aliás, vou fazer assim, ó, ao contrário, né? PWM valor é igual porcentagem que multiplica 255, certo? Vou fazer uma regra de 3 aqui, ó, porcentagem vezes 255, e aqui tá multiplicando por 100, então passa dividindo, né? Então aqui eu faço uma divisão por 100, tá?
Vou jogar essa fórmula aqui dentro, gente. Olha lá, vou jogar essa fórmula aqui dentro. Ó, PWM valor. Obviamente que eu tenho que criar umas variáveis aqui, né? Então vou criar uma variável aqui chamada PWM valor. Uma variável tipo inteiro e uma variável de tipo porcentagem, tá? Agora, olha só a mágica, né? E dentro da minha função PWM setDut, eu vou jogar o resultado do cálculo de PWM valor aqui. Agora, olha só que fácil, gente. Olha só. Porcentagem igual a 75. Olha só. Porcentagem igual a 75, se você substituir aqui na fórmula, né? Se você substituir aqui na fórmula, ele vai fazer 75 vezes 255 dividido por 100, ou seja, ele vai achar um valor proporcional que chega a 75% aqui para você, se você aplicar aqui a regrinha de 3, né? Ó, vou aqui compilar o meu código, vou aqui dar um reload, né? Olha lá, ó, 75, ó, olha só como que ele já ficou mais próximo aqui do final a barrinha, tá vendo? Vou jogar aqui, ó, 25%, por exemplo, ó, ou seja, eu fiz essa adaptação, ou seja, eu coloquei essa equação aqui, gente, justamente, olha só, já diminuiu a velocidade aqui, vocês estão percebendo que já diminuiu a velocidade, né? Eu fiz esse cálculo aí, gente, justamente para facilitar a vida de vocês. Então, se você pegar, ó, pegar uma regrinha desse tipo aqui, ó, olha só, 3 linhas, ó. Primeiro, define uma porcentagem. E essa porcentagem, você joga nessa regrinha de 3 aqui, pega o valor da porcentagem, multiplica por 255 e divide por 100. Isso aqui já vai ter o valor convertido, né, nessa escala aqui de 0 a 255, que é a escala do registrador, né? Então ele já entra aqui justamente na escala que o registrador exige, ou seja, você entra com o valor de 0 a 100 e essa fórmula converte para você para uma escala de 0 a 255, né? Que é uma escala, obviamente, que a função exige aí, né? Bom, gente, basicamente, o uso da biblioteca é isso daqui, tá? Um ponto muito importante aqui é o seguinte, ó, a partir do momento em que você inicializou o módulo e startou, né, você não precisa mais fazer isso, ou seja, isso aqui é feito uma única vez, ok? E você não precisa mais fazer isso. Aí depois é só você brincar com essas fórmulas aqui, tá? Ou seja, brincar com só o PWM1 setDut. Professor, eu não quero trabalhar com essa metodologia que o senhor acabou de falar aqui, utilizando essa equação. Eu posso, por exemplo, trabalhar diretamente com o valor dentro da função, atribuindo o valor de 0 a 255? Pode, gente, sem problema algum, você pode trabalhar, não tem problema, tá? É que eu quis colocar aqui uma regrinha de 3, ou seja, uma equaçãozinha, justamente para você ficar calculando, pô, 0 a 100% é a mesma coisa que 0 a 255, então tem que ficar fazendo a regrinha de 3. Então já coloco aqui direto no software, né, para que ele possa fazer o cálculo para você e já converter a escala de 0 a 100 para 0 a 255, tá? Então, basicamente, gente, o uso do PWM, né, a técnica de PWM utilizando né, a biblioteca é simplesmente você trabalhar, né, com esse código aí, ok? Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como controlar a velocidade de ventoinha, né, utilizando aí dois botões, um botão para aumentar a velocidade e um botão para diminuir a velocidade, ou seja, um botão aumenta a velocidade de 10 em 10% e um botão diminui a velocidade de 10 em 10%, tá? Então na próxima videoaula aí eu vou fazer um exemplo para vocês, demonstrando aí como utilizar esse código aqui da biblioteca, né, em um projetinho aí de controle de velocidade utilizando dois botões, tá bom? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Um forte abraço.